Nesse episódio vamos abordar os honorários de sucumbência e o regramento normativo do Estatuto de Ética qual visa regular esse instituto. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. A Ética do Advogado. Episódio 5. Dos honorários profissionais. Artigo 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de acordo. Parágrafo 1º. Os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa. Parágrafo 2º. A compensação ou desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual. Parágrafo 3º. A forma e as condições de resgate dos encargos gerais, judiciais e extrajudiciais, inclusive eventual remuneração de outro profissional, advogado ou não, para desempenho de serviço auxiliar ou complementar técnico e especializado, ou com incumbência pertinente fora da comarca, devem integrar as condições gerais do contrato. Artigo 36. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Primeiro, a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Segunda, o trabalho e o tempo necessários. Terceira, a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Quarta, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional. V, o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente. Sexta, o lugar da prestação dos serviços, for ou não do domicílio do advogado. Sétima, a competência e o renome do profissional. Oitava, a praxe do foro sobre trabalhos análogos. Artigo 37. Em face da imprevisibilidade do prazo de tramitação da demanda, devem ser delimitados os serviços profissionais a se prestarem nos procedimentos preliminares, judiciais ou conciliatórios, a fim de que outras medidas, solicitadas ou necessárias, incidentais ou não, diretas ou indiretas, decorrentes da causa, possam ter novos honorários estimados, e da mesma forma receber do constituinte ou cliente a concordância hábil. Artigo 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito. Artigo 39. A celebração de convênios para prestação de serviços jurídicos com redução dos valores estabelecidos na tabela de honorários implica captação de clientes ou 3 verates. 21 a 26 e 34, terceira, da Lei N. 8.906/94 e artigos 14 e 111 do Regulamento Geral. Causa: salvo-se as condições peculiares da necessidade e dos carentes puderem ser demonstradas com a devida antecedência ao respectivo Tribunal de Ética e Disciplina, que deve analisar a sua oportunidade. Artigo 40. Os honorários advocatícios devidos ou fixados em tabelas no regime da assistência judiciária não podem ser alterados no quantum estabelecido, mas a verba honorária decorrente da sucumbência pertence ao advogado. Artigo 41. O advogado deve evitar o aviltamento de valores dos serviços profissionais, não os fixando de forma irrisória ou inferior ao mínimo fixado pela tabela de honorários, salvo motivo plenamente justificável. Artigo 42. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão de fatura, desde que constitua exigência do constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto. Artigo 43.
Havendo necessidade de arbitramento e cobrança judicial dos honorários advocatícios, deve o advogado renunciar ao patrocínio da causa, fazendo-se representar por um colega. E com isso encerramos mais um episódio. No próximo episódio vamos abordar o capítulo 6º do Código de Ética, referente do dever de urbanidade do advogado, e de mais outras disposições gerais do Estatuto.